Como os irmãos bem viram, né, nós estamos com um problema na parte elétrica. Os nossos diáconos estão tentando resolver o problema, mas com energia ou sem energia, com ar ou sem ar, nós vamos estudar a palavra de Deus, né? Convido que puder que se coloque em pé, nós vamos orar, iniciando o nosso culto nessa noite e pedindo a bênção e a direção do Senhor para os trabalhos que serão realizados. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos em tua casa. E pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, para o trabalho desta noite. Que o Senhor, ó Deus, esteja à frente de tudo. E tudo que aqui for feito, ó Deus, mesmo diante das nossas limitações, ó Deus, seja feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Consagramos, ó Deus, esse momento a ti e o desejo do nosso coração que o teu nome seja exaltado neste lugar. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados, ainda em pé, abramos os nossos inários no hino 177, 177. Hino 177. Vamos aguardar só um minutinho. O Guilherme está ajeitando ali o teclado. Nós vamos louvar o Senhor com esse hino, acompanhados ali do som do teclado. Hino 177, firme nas promessas. Aldeni? As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos ainda em pé, nós vamos orar. Quero convidar o Oswaldo, vem aqui à frente, nos pedir a Deus uma palavra de oração.
Deus, quando damos graças, Senhor, mais um dia de vida, mais um dia, Pai, na Sua presença, Senhor. E nesse momento, Pai, abre a nossa mente, o nosso coração para entender, Pai, a Tua palavra. Abençoa, grandioso Deus, o Teu servo que vai expor a Tua palavra, possa ser iluminado pelo Teu. Graças te damos, Pai. Por misericórdia, que sem ela. Obrigado, meu Deus. Pensa em nome de Jesus, peço e agradeço. Amém. Amados irmãos, podem se assentar? Infelizmente, não será possível hoje projetar o nosso estudo. Tivemos um problema ali na parte elétrica. Mas eu quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 119. Salmo 119, versículo 2. Esse é o nosso texto base. O tema do nosso estudo nessa noite é Vença a Indecisão. Infelizmente, meus amados irmãos, o pastor Baltazar não poderá vir. Ele ontem foi para Rolim de Moura, e aí no caminho o carro dele bateu em uma pedra, e aí infelizmente não pôde consertar o carro, está lá na casa dos parentes ainda, esperando o reparo do carro, né, Nawane? Então ele mandou um áudio para mim, assim, triste, queria muito estar com os irmãos, mas infelizmente não foi possível desta feita, tá bom? Então, deixo também um abraço do pastor Baltazar a todos os amados irmãos. Salmo 119, versículos 2 e 3. A palavra do Senhor assim nos diz: Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidades e andam nos seus caminhos. Então, o tema do nosso estudo dessa noite é Vença a Indecisão. O nosso estudo dessa noite ele está dividido em 4 partes. Então, nós queremos falar sobre a vontade soberana e a vontade secreta de Deus. Eu quero definir isso aos amados irmãos essa noite, o que é a vontade soberana e secreta de Deus. Nós vamos falar também sobre a vontade moral e revelada de Deus. Então, nós temos, dentro do campo da teologia, a chamada vontade soberana e secreta de Deus. E temos também a vontade moral e revelada de Deus pela sua palavra. Também nós vamos tratar do principal ponto, podemos assim dizer, é como discernir a vontade de Deus. Eu sei que esse é um dos principais dilemas. Diante de determinadas escolhas e decisões que nós precisamos tomar, via de regra, nós sempre fazemos essa pergunta: como saber qual é a vontade de Deus? Como tomar a decisão certa segundo a palavra do Senhor? Nós queremos então falar sobre esse assunto nessa noite. E aí pretendo terminar nosso estudo dessa noite com algumas aplicações. Ok? Muito bem, então vamos começar falando sobre a vontade soberana de Deus e os seus eternos decretos. Então, quando nós falamos sobre a vontade soberana de Deus e os seus eternos decretos, nós estamos falando sobre aquele plano secreto de Deus, pré-determinado, onde Deus tem o controle de todas as coisas e tudo o que acontece no universo acontece de acordo com a vontade de Deus. Nós não temos conhecimento quanto a esse plano. Por isso ele é chamado de plano secreto. Nós podemos fazer planos, nós fazemos planos, né? Temos o plano de receber o pastor Baltazar aqui nessa noite, mas o Senhor Deus não permitiu que isso então acontecesse. Então todas as coisas acontecem de acordo com o plano pré-estabelecido de Deus que não é revelado ao homem. Lembremos de Atos 1:7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. Ok? E a execução desse plano, como é que ela ocorre? Então, a execução desse plano, ela ocorre conforme a vontade de Deus e nós somos instrumentos, nós somos agentes, podemos dizer assim, passivos desse plano de Deus na história. Nós somos agentes passivos desse plano de Deus na história. Então nós precisamos entender que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade soberana de Deus
E Deus usa os seus filhos, ou até mesmo aqueles que não são os seus filhos, para cumprir o seu propósito dentro da história. Por exemplo, nós temos um relato no Antigo Testamento bem interessante. Deus ele usa um rei ímpio para fazer com que o seu povo então fosse liberto do cativeiro e voltasse para Jerusalém, a cidade prometida. Então nós sabemos que o coração do rei e até o coração dos ímpios está nas mãos de Deus, e Deus usa cada homem, seus filhos ou não, conforme a sua soberana, secreta, perfeita e absoluta vontade. O que nos traz conforto é saber que tudo aquilo que Deus determinou há de se cumprir. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Aquilo que Deus determinou na eternidade é imutável. Eu sei que talvez alguém possa falar, pastor, se os planos de Deus são imutáveis, se os decretos de Deus são absolutos e soberanos, então por que nós oramos? É importante que nós consideremos aqui algumas questões. A primeira delas, nós não servimos a um Deus indeciso, a um Deus inseguro, um Deus que não sabe o que faz. Então, muitas igrejas até apresentam um perfil desse Deus, que fica lá esperando, vamos ver para onde eu vou. A igreja ora, a igreja mostra o caminho para onde eu vou. Nós não cremos num Deus assim. Nós cremos num Deus onipotente, onisciente, e que escreveu a minha história e a tua história de uma forma perfeita, antes que todas as coisas viessem a existir. Lembremos o Salmo de número 139. Meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, os nossos dias estão escritos no livro da vida. Cada um deles, escritos e determinados pelo Senhor. Outro aspecto importante que eu quero destacar é algumas referências bíblicas dessa verdade que eu acabei de apresentar aos amados irmãos. Infelizmente, vocês vão ter que fazer um exercício aí de acompanhar na Bíblia, porque nós não estamos podendo projetar o texto. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Daniel 4, 35. A palavra do Senhor assim nos diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Interessante esse texto, né? Mostra o poder soberano de Deus. Deus opera com os exércitos do céu, e nenhum dos moradores da terra pode impedir o agir soberano de Deus na história. Salmo 139, versículo 16, o texto que eu parafraseei, né? Não citei, mas parafraseei. Salmo 139, versículo 16. A palavra do Senhor assim nos diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foi escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o primeiro ponto que eu falei sobre a questão da oração é justamente esse, que nós não servimos a um Deus inseguro, a um Deus indeciso, a um Deus que precisa da orientação do homem para saber o que faz. Segundo ponto que eu quero falar sobre a oração. Quando nós oramos, via de regra, nós terminamos a oração da seguinte forma: seja feita a tua vontade. Há duas questões importantes na oração que eu quero rapidamente destacar à luz desse prisma aqui que eu apontei. Primeiro, Deus quer que nós falemos com Ele em oração. Deus tem prazer que os seus filhos o busquem em oração. Deus tem prazer que nós coloquemos diante dele as nossas petições. Deus tem prazer que nós clamemos pelo seu nome. A palavra do Senhor são várias referências que nos estimulam a orar, que nos estimulam a buscar ao Senhor. Primeiro ponto.
Porém, o que nós precisamos aprender é que nós temos desejos, nós temos vontades, mas essa vontade secreta e soberana de Deus é melhor do que a nossa. Então é por isso que nós oramos dizendo assim: Senhor, eu coloco diante de Ti o que eu quero. Eu expresso aqui, Senhor, a minha vontade. O Senhor sabe qual é a minha vontade. Mas eu prefiro que o Senhor cumpra a Tua vontade em minha vida. Porque eu reconheço que os meus desejos são imperfeitos, que a minha consciência é falha, que os meus sentimentos podem me trair. Então, diante disso, da minha limitação e da minha falha, Senhor, eu declaro de todo o meu coração: Senhor, faça a tua vontade. Então, olha só que interessante, quando nós oramos, a vontade de Deus está aqui, a nossa vontade está aqui. E aí, quando de forma sincera nós declaramos: Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos colocando a nossa vontade debaixo da vontade do Senhor. Dizendo: Senhor, eu descanso na tua vontade, pois eu sei que ela é o melhor para mim. Então, diferente de outros ramos evangélicos, nós não oramos determinando para Deus, orientando a Deus o que ele deve fazer. Nós não cremos assim. Quando nós oramos, nós colocamos a nossa vontade diante de Deus e pedimos com fé: Senhor, cumpra a tua vontade, porque eu sei que ela é o melhor para mim. Olha, guarde bem isso. Nós precisamos desejar de todo o nosso coração que Deus cumpra a sua vontade soberana em nossa vida. Nós precisamos desejar o cumprimento da vontade soberana de Deus. Ansiar. E é curioso que quando nós oramos, nós não pensamos assim. Quando nós oramos, via de regra, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E a Bíblia nos ensina ao contrário. É desejar a vontade do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui e pensa aqui comigo. Quando você ora, você deseja a vontade do Senhor? É isso que está no seu coração? Quando você ora, você busca: Senhor, cumpra a tua vontade. Eu tenho desejo da tua vontade. Eu anseio pela tua vontade. Vamos caminhar. Bom, vamos falar agora sobre a vontade revelada de Deus, ou aquilo que nós na teologia chamamos de vontade moral. O que é isso? Essa é a vontade de Deus e ela é revelada pela palavra e é tudo o que Deus quer que nós façamos. Então, o que nós precisamos entender é que, à luz da palavra, nós encontramos, nós aprendemos, nós descobrimos qual é a vontade de Deus para nós. Então, nós temos a vontade secreta, essa é soberana, está nos altos céus, não nos pertence, mas nós precisamos desejar. E temos a vontade revelada, que é a vontade moral de Deus que está na sua palavra, e essa nós precisamos buscar, essa nós precisamos ler, essa nós precisamos conhecer. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós obedecemos à vontade de Deus. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais próximo da vontade de Deus nós estamos. E o resultado é que quando nós obedecemos à vontade de Deus, cumprimos a vontade de Deus, nós temos êxito em nossa vida. Nós temos uma vida melhor, uma vida mais saudável. Dentro dessa verdade revelada, uma verdade moral que é a Bíblia, nós não somos agentes passivos, mas nós somos agentes ativos. Lembra do que eu falei anteriormente? Que na vontade soberana e secreta de Deus, nós o que? Sofremos a ação. Deus age em nós. Muitas vezes a gente nem sabe por onde Deus há de nos conduzir, mas Ele conduz a nossa vida. E eu não sei se você já sentiu isso, mas muitas vezes eu já senti: Senhor, eu não sei para onde estou indo, mas eu sei que o Senhor está me levando. Vontade secreta e soberana de Deus. A gente não sabe, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas na vontade moral, na vontade revelada, eu e você somos agentes o quê?
ativos. A gente ouve a palavra, a gente conhece a palavra e nós devemos o quê? Obedecer à palavra de Deus. E aqui entra o que na teologia nós chamamos de livre agência. Por favor, guardem bem esse termo e é importante dentro da teologia nós definirmos aqui. O termo livre-arbítrio na teologia reformada refere-se à questão da salvação. Então, o homem ele não tem livre-arbítrio. O homem ele não pode escolher ser salvo e nem rejeitar a salvação. Uma vez salvo, salvo para? Uma vez que nós nos transformamos filhos, somos filhos e não existe ex-filho. Então, dentro desse aspecto é importante que nós afirmemos que na teologia reformada o homem não tem livre arbítrio. Porque esse é um termo que dentro da teologia nós empregamos na questão da salvação. Quanto a esse ponto, amados irmãos, eu fui claro a vocês? Consegui transmitir esse conceito a vocês? Livre agência é a capacidade que Deus dá de nos escolher, de fazermos escolhas em questões que são pertinentes a essa existência. Vamos dar aqui algum exemplo? Eu sempre costumo usar esse exemplo. Mas eu tenho plena convicção do que eu vou falar. Quando você saiu de casa, não apareceu nenhum anjo dizendo, vai para a igreja com essa roupa. Você foi lá no armário, guarda-roupa, e você escolheu a roupa e você veio para a igreja. Também na questão da livre agência, nós ouvimos a palavra de Deus. E toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos duas decisões. Ou obedecemos, ou não obedecemos. E, igreja, por favor, não existe meio termo nisso. Tem um termo que agora, né, os jovens costumam usar, e está bem na mídia, né, os isentões. Né? Não tem como você ser um isentão, você ficar no meio do caminho. Ou você obedece, ou você não obedece. Você vai ouvir a palavra de Deus, e você só tem dois caminhos a seguir. Não existe neutralidade, não existe imparcialidade, ou a gente obedece ou não obedece. Isso se chama livre agência. Nós podemos escolher, nós podemos decidir aquilo que nós queremos fazer. Ok? Vamos caminhar um pouquinho. Essa vontade moral, essa vontade revelada, a Bíblia, ela é muito clara. Nós precisamos ter discernimento, sensibilidade e querer obedecer. Por exemplo, eu gosto de ilustrar com coisas que são bem do cotidiano. Nós encontramos algumas jovens solteiras, né? E aí se apaixonam por um rapaz. E aí pergunta, será que eu devo me casar com ele? Será que esse é o homem certo da minha vida? Muitas jovens já passaram por essa situação. E aí começa a orar, Senhor, me mostra se é a pessoa certa. E aí Deus começa a dar alguns sinais. Domingo à noite eu falei sobre um sinal. Observe a forma como ele trata a família. Se trata mal a mãe, se trata mal o pai, pula fora. Está ali, claramente. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Então, a gente vê que se o candidato não honrar pai e mãe, ele já está o quê? Desqualificado. Mas aí a jovem fala, mas eu amo. Mas eu estou gostando. Aí a gente olha para a vida da pessoa. É um jovem que acorda 10 horas todo dia. Que não quer saber de estudar. Não quer saber de trabalhar. Mas a jovem diz para a mãe, mãe, mas ele é bonito. E o que eu posso fazer? Eu estou apaixonada. E aí diz o seguinte, eu preciso seguir a voz do meu coração. O meu coração me manda que eu me entregue a ele. Mas claramente você observa à luz das Escrituras, quando você submete a atitude desse candidato com as Escrituras, que não tem a bênção de Deus. Que não tem a aprovação de Deus.
Isso eu nem cheguei na questão da fé, se é crente ou não. Mas eu só estou colocando a vocês sinais claros que muitas vezes a Escritura nos mostra e que nós devemos ter atenção para identificar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Há momentos que nós queremos ser surdos à vontade de Deus. Há momentos que nós fechamos os nossos olhos para os sinais claros que Deus nos dá. E toda vez que nós fazemos ouvidos mocos à voz do Senhor, ou fechamos os nossos olhos para os sinais de Deus, a gente quebra a cara. Ok? Muito bem, sobre a vontade moral de Deus, sobre a vontade de Deus revelada na Bíblia, a vontade moral ela foi sendo revelada parcialmente. Eu quero fundamentar esse meu argumento em Hebreus 1, de 1 a 2. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, Hebreus 1, de 1 a 2. Então, nós vamos falar sobre essa vontade moral, ou a vontade revelada de Deus que está na Escritura. Então, nós vamos destacar aqui alguns tópicos. O primeiro tópico é esse, de que essa vontade, a vontade moral, a vontade nas Escrituras, ela foi revelada parcialmente. Hebreus 1, de 1 a 2, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olhem aqui o processo da revelação. Havendo Deus outrora falado muitas vezes. No passado, Deus precisava falar o quê? Muitas vezes. Ele aparecia muitas vezes. Ele se manifestava muitas vezes. E de muitas maneiras. São as chamadas teofanias. Deus falava através de anjos. Deus falava por meio de uma sarça que queimava e não se consumia. Deus falava através do monte. Então Deus falava muitas vezes no passado e falava de maneiras diferentes no passado. Mas tudo isso é coisa do passado, tudo isso é velharia. Deus não fala mais assim. A forma como Deus fala hoje para nós é através da sua palavra. Deus falou assim porque não tinha a palavra. Deus falou assim para que hoje chegasse até nós a sua palavra. Então nós precisamos entender que parte desse processo de Deus ter se revelado assim no passado foi para que eu e você hoje tivéssemos em nossas mãos a palavra de Deus. Então ela foi sendo revelada o quê? Parcialmente. Segundo ponto importante. Sobre essa vontade de Deus revelada nas Escrituras, eu e você precisamos entender que Deus se agrada da intenção do nosso coração mais do que a ação. Eu vou repetir isso. Deus se agrada mais da intenção do nosso coração do que a ação. Deixa eu fundamentar isso com um texto. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. A palavra do Senhor assim nos diz. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? E parte do versículo que é muito conhecido. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E eu destaco, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O que eu quero que nós entendamos? Que não é só obedecer, mas é a forma como nós obedecemos. Para Deus vale muito a intenção. Vamos lá. Deus quer que nós estejamos na sua casa, Deus quer que nós prestemos culto a Ele, e o prestar culto ao Senhor é algo agradável ao nosso Deus. Todos concordam? Só que não é só vir à igreja, mas é também a condição do nosso coração ao vir à igreja. Deus põe na balança a intenção com que nós nos aproximamos dele.
a gente pensar. É vontade revelada de Deus que eu preste culto a Ele, que eu o adore. Mas se eu venho, por exemplo, a prestar culto à casa de Deus com o intuito de fazer uma barganha com Deus, esse meu ato de estar na casa de Deus perde o seu valor. Porque eu preciso estar na casa de Deus não para barganhar ou negociar com Deus. Ah, Senhor, eu quero uma bênção, eu quero uma promoção no trabalho, eu quero um emprego melhor, então eu vou e te sirvo, eu vou e te adoro, eu vou à tua casa. Deus não quer esse tipo de relação. Então a nossa obediência ao Senhor, ela precisa ser sincera. O nosso coração precisa ser íntegro diante do Senhor. O terceiro ponto que eu quero dizer sobre a vontade revelada de Deus é que eu e você não temos condição, pela nossa consciência, de discernir claramente qual é a vontade de Deus. Eu quero explicar isso para vocês da seguinte forma. Lembremos que a nossa consciência ela foi manchada pelo pecado. Todos concordam? Os nossos juízos de valores foram prejudicados pelo pecado. Nós não enxergamos com clareza qual é a vontade de Deus. Nós precisamos da Bíblia para nos mostrar com clareza qual é a vontade do. Então, o que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui hoje entendendo essa verdade. Minha consciência foi manchada pelo pecado, os meus juízos de valores são imperfeitos e eu preciso da Bíblia para saber com retidão o que eu devo fazer. É muito comum a gente ouvir a seguinte declaração: ah, mas eu sigo a minha intuição. Já ouviram isso? Ou eu falo assim: mas para mim isso é certo. Não é uma frase correta para o cristão. Ah, isso é certo para mim. Qual deve ser a frase correta do cristão? É assim que diz a Escritura. Eu faço isso não porque eu acho que é certo, mas eu faço isso porque eu submeto meu juízo de valores, a minha consciência às Escrituras. Eu falei do texto lá de Samuel, vamos relembrar a história, 1 Samuel capítulo 15, que é uma história bem interessante. Saul recebe uma ordem da parte de Deus, e a ordem que Saul recebe da parte do Senhor é assim: acabe com todos os meus inimigos. Até os animais você mata. Estão lembrados da história? Só que Saul, no meio do caminho, ele teve uma ideia, que aos nossos olhos até poderia ser louvável essa ideia. Ele disse o seguinte: quer saber de uma coisa? É um prejuízo muito grande. Olha o tanto de animais que Deus mandou que eu mate. É um desperdício. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o maior culto ao Senhor. Vou fazer o maior sacrifício ao nosso Deus. Toda a terra vai ver esse sacrifício. Em todos os lugares vão se falar sobre a grandeza desse culto que eu quero prestar a Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado entre as nações. Essa era a vontade de Saul. Era isso que Saul, pela sua consciência, achou o mais certo ser feito. Agora, vamos parar por aqui. Pense comigo. Não seria lógica o pensamento de Saul? Pense comigo. Um tanto de animais. Foi Deus quem deu a vitória. Não seria louvável para o Senhor receber toda essa oferta? Eu já tentei me colocar no texto e eu confesso para vocês que eu me identifico muito com a atitude de Saul nesse sentido. Porque seria um desperdício muito grande. E eu poderia oferecer tudo aquilo ao Senhor que me deu a vitória. Mas foi isso que Deus mandou? A ordem do Senhor era clara. Que todos os inimigos e até os animais fossem o quê? Mortos. Não era para ser poupado o rei. Não era para ser poupado os príncipes. Mas Saul não obedeceu ao Senhor. Então a gente precisa aprender, meus amados irmãos,
que não são os nossos juízos de valores, a nossa consciência digna de confiança. Mas nós precisamos obedecer e confiar na palavra do Senhor. Esse processo, meus amados irmãos, é um processo contínuo na vida do cristão. Eu queria que você pudesse, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24. Efésios 4, de 22 a 24. Eu quero rapidamente fazer uma consideração sobre esse texto, para fundamentar um pouco mais isso que eu estou apresentando aos amados irmãos nessa noite. Efésios 4, de 22 a 24. Acharam, meus queridos? Sim? Muito bem. A palavra do Senhor assim nos diz, Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato do passado, ou seja, antes da regeneração, antes da conversão, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo os desejos do engano. O que acontece com a nossa mente? Ela se corrompe. E aí continua o texto, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então eu preciso abandonar as minhas concepções, os meus juízos de valores, e eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus me ensina como sendo correto. Uma máxima que a gente ouve, e aqui eu faço uma palavra aos jovens da nossa igreja. Eu sei que é muito comum e provavelmente você já ouviu isso na universidade ou até mesmo no ensino médio. E até agora, no ensino fundamental, isso já tem sido dito. Infelizmente, pela nossa tristeza e vergonha, a nossa sociedade ela caminha para o caos. Mas é muito comum entre os jovens dizer o seguinte: eu preciso fazer sexo antes do casamento. E como é que eu vou saber se é bom ou não? Como é que eu vou casar com uma pessoa que eu não tive relacionamento sexual antes? Então eu preciso experimentar, eu preciso aproveitar, eu preciso saber se é bom. Já ouviram isso? A questão é isso que a Bíblia ensina? Homem e mulher devem se guardar puros para o dia do seu casamento. Aí eu sei que na sua cabeça talvez possa passar, mas isso é tão antiquado, mas isso é tão antigo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para. Então nossa vida ela precisa ser pautada e guiada não por aquilo que a sociedade nos ensina, mas por aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Uma outra questão importante que eu quero destacar aqui sobre a vontade revelada de Deus, eu e você não podemos medir a nossa obediência a Deus pelo sucesso daquilo que a gente faz. Vou repetir. Eu e você não podemos medir a nossa obediência a Deus pelo sucesso daquilo que a gente faz. Tem uma história que é muito conhecida e que sempre me chama muita atenção, que é a história de Jonas. Conhece a história de Jonas, né? Deus deu uma ordem clara para Jonas. Deus se revelou a Jonas e disse: Jonas, vai para a cidade de Nínive e ali prega a minha palavra. Jonas olhou no mapa e falou: qual que é a cidade oposta a Nínive? É Tarsis. Então é para lá que eu vou. Então é como se Nínive fosse para a direita, Tarsis para a esquerda. Eu vou fugir claramente da vontade do Senhor. Ele desce até a cidade de Jope. Jope era uma cidade portuária. E ali, olha só que interessante. Em Jope, ele encontra um barco, ele encontra um lugar no barco, ele tem dinheiro para comprar a passagem. É como se Jonas pensasse: olha, deu tudo certo. Deus deu uma ordem, mas eu encontrei um lugar no barco, eu tenho dinheiro,
Estou tranquilo. Tanto é que Jonas estava tão tranquilo que durante a viagem ele fez o quê? Quem lembra? Ah, tranquilo. Aparentemente, Jonas pensou o seguinte: tive sucesso. Não era bem isso que Deus queria de mim, não. Olha só, deu tudo certo. Mas quem vai ver que Deus se enganou? Quer saber de uma coisa? Deus deve ter se enganado. Eu vou deitar, eu vou dormir e vou descansar. Isso acontece muito com a gente. A gente sabe o que tem que fazer e a gente desobedece. E aí a gente desobedece e algumas coisas começam a dar certo na nossa vida. Começam as coisas a caminhar e a gente até debaixo da desobediência fala: ah, Senhor, graças a Deus, tudo está dando certo. Eu creio que o Senhor está comigo. Deus não habita na desobediência do homem. A bênção de Deus não repousa sobre a desobediência do homem. Vou dar um exemplo bem comum, eu sei que vai doer. Segura um pouquinho na cadeira, mas lá vai. Pastor, eu estou tão feliz, consegui um emprego no domingo. Eu sei que o domingo é o dia do Senhor, pastor. Mas é só um tempinho. 4, 5 meses, eu vou pagar as minhas contas, eu coloco as minhas. Eu vou ficar 4, 5 meses meio longe da igreja, pastor, mas é só por esse tempo. Eu sei que Deus vai me abençoar. Aí passa um mês, recebe, outro mês recebe, e aí está recebendo, as coisas estão indo, fala, olha, Deus está me abençoando. Deus não está contigo. Deus não está te abençoando. Você está quebrando o mandamento. 6 dias você trabalha, você rala, soa a camisa, mas você santifica um dia. Consagra esse dia ao Senhor. Volta esse dia para Deus. Não roube do Senhor o dia que é dele. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente mede o nosso sucesso pela desobediência a Deus. Lembre-se da história de Jonas. E o que aconteceu com Jonas? Muito bem. E pensando ainda na história de Jonas, Deus ele tem os seus meios para tratar dos seus filhos. O meio que Deus usou para corrigir Jonas foi fazendo com que os marinheiros lançassem o mar e o grande peixe pudesse o engolir. E por 3 dias Jonas ficou no ventre do grande peixe. Foi a forma como Deus tratou do seu filho. O que eu e você precisamos entender é que o filho de Deus, uma hora ele vai ser tratado. A desobediência não vai passar impune. Se você sabe o que é certo, se você sabe que aquilo que você está fazendo à luz da palavra de Deus é errado e que você abandonou a verdade, mas você quer seguir a sua razão, você quer seguir o seu juízo de valor e quer rejeitar a palavra de Deus, pelo fato de você ser filho, você não vai ficar sem correção. Uma hora a vara de Deus funciona. Mas aí você pode pensar, mas pastor, peraí. Eu conheço fulano que vem na igreja há anos. Todo mundo sabe que é caloteiro, que é picareta, que é mentiroso, que é enganador, que é enrolado. Mas está na igreja, pastor, e nada aconteceu com ele. Já ouviram esse tipo de conversa? Olhe para cá, preste bem atenção. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer para um homem? Ficar sem a correção de Deus. Não existe nada pior do que isso. Sabe por quê? Deus só corrige aqueles que são o quê? Seus filhos. Deus só corrige filhos. E a correção de Deus é a evidência do amor que Deus tem
por nós. Para quem é pai aqui? Vamos lá, os pais de plantão. Tem coisa pior do que corrigir os nossos filhos? Tem coisa mais difícil do que você aplicar um castigo para o seu filho? Mas por que a gente faz? Porque a gente ama. E porque a gente quer o quê? O melhor. E olha só que coisa interessante. Vamos lá. Eu e você podemos encher de abraços e carinho os filhos dos outros. Podemos ou não? As crianças às vezes vêm aqui na frente, eu abraço, eu beijo e gosto das crianças da igreja. Mas tem uma coisa que até como pastor eu não posso fazer: usar a varinha para corrigir uma criança dentro da igreja, ou até fora dela. Por que isso? Porque isso é prerrogativa exclusiva de quem é pai. Os ímpios, eles estão lançados à própria sorte. Os ímpios, eles prosperam no seu mau caminho e nada vai acontecer com eles. Sabe por quê? Porque não são filhos. Então nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus, podemos assim dizer, quando o Senhor Deus nos corrige. Ou quando chega aquele momento que ele fala: Senhor, eu desobedeci a tua palavra e quebrei a cara. E a gente deve dizer: Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor não me entregou a minha própria sorte. Como discernir a vontade de Deus? Vamos abrir a palavra do Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 23. Essa é a terceira e penúltima parte do nosso estudo, e aí depois nós vamos fazer algumas aplicações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Você pode manter aí o seu texto aberto, nós vamos tratar dessa questão. Vamos lá. O crente pode ir em festa? O crente pode beber? O crente pode ir numa balada? É errado sentar na mesa de bar com uma turma da faculdade? Esse tipo de roupa eu devo comprar? Tem coisas que nós sabemos que não são explícitas na Bíblia. O que é explícito na Bíblia é fácil de entender, né? Vamos lá. Respeitar pai e mãe está explícito. Não matar, não adulterará, não cobiçar, está explícito. Mas e o que não está claro? Como é que a gente discerne a vontade de Deus? Como é que a gente sabe se a gente deve fazer ou não? Deus estabeleceu alguns critérios. Eu quero compartilhar esses critérios com os amados irmãos essa noite. Primeiro critério, 1 Coríntios 10, 23, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Primeiro critério se chama conveniência. Todas as coisas são listas, mas nem todas. Você tem que se perguntar: é conveniente que eu faça isso? Os homens devem se perguntar: é conveniente que eu faça essa compra? As irmãs devem se perguntar: é conveniente que eu use este vestido? Essa roupa? Primeiro critério é a conveniência. Esse é um critério pessoal, é um critério subjetivo. Segundo critério é o critério edificação. 1 Coríntios 10, 23. Todas essas coisas são listas, mas nem todas edificam. O segundo critério que você tem que fazer diante de uma escolha, diante de algo que você não sabe se deve ou não fazer, você tem que fazer a seguinte pergunta: isso que eu estou prestes a fazer me edifica? Me torna uma pessoa melhor? Transforma o meu caráter? Todas as coisas são listas, você pode fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas o quê? Edificam, constrói o teu caráter, te faz uma pessoa o quê? Melhor. Primeiro critério, conveniência. Você pergunta: é conveniente que eu faça? É certo que eu faça? Segundo, me edifica? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Terceiro critério, agora preste atenção, à luz do texto. A gente tira o olhar de nós.
Esses dois critérios, eles são subjetivos, são individuais, são pessoais. Nós voltamos o olhar para dentro de nós. Eu pergunto, é conveniente? Eu pergunto, me edifica? Agora a Bíblia me ajuda a estabelecer critérios naquilo que eu devo ou não devo fazer, olhando para o meu irmão, olhando para o próximo. Olha o versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim de outrem. Qual que é o terceiro critério? O bem do próximo. Eu posso comprar isso? Isso vai fazer bem para as pessoas que estão próximas de mim? Isso vai ajudar as pessoas da minha família? Isso vai ser bom para a igreja? Irmãos, uma coisa importante que a gente precisa entender no ser igreja, por favor, ser igreja. Ser igreja é um exercício de nós renunciarmos às nossas individualidades. Sabe o que é muito comum a gente ouvir dentro da igreja? Eu faço o que quiser da minha vida. Na minha vida mando eu. Nem pastor, nem presbítero, nem ninguém tem que se meter o que eu faço na minha vida. Eu sou maior de idade, eu pago as minhas contas, eu trabalho. Não quero saber o que os outros acham, o que os outros pensam. Da minha vida mando eu. Já ouviu isso? Quem pensa assim não serve para viver em igreja. Quem pensa assim precisa se readequar para viver dentro da comunidade o quê? Cristã. Vamos pensar aqui pelo menos em duas situações do Antigo Testamento que nos chamam a atenção? Duas do Antigo, não, vou limitar uma do Antigo e uma do Novo. Vamos lá. Lembram da história de Acã? Juízes capítulo 7? Deus deu uma ordem ao povo de Israel. Entre na cidade de Ai, destruam tudo naquela cidade e não peguem nada para si. Acã viu ali uma capa bonita, umas barras de ouro, e ele resolveu esconder tudo aquilo debaixo da sua tenda. E ninguém ficou sabendo. Ele escondeu. O povo vai então para um outro combate. E aí eles vão enfrentar um exército menor, que é o exército de Ai. Obrigado. Foi em Jericó. E aí eles vão enfrentar o exército de Ai. Obrigado, é isso mesmo, Vanderlei. E aí, quando eles vão enfrentar um exército bem menor, um exército bem mais limitado, o que acontece? Todo Israel perde o combate. E por que Israel perde o combate? Por causa da desobediência e do pecado de um único homem. Vocês entenderam a gravidade disso? Veja só. O pecado de uma pessoa dentro da igreja afeta toda a igreja. Pecado oculto de um afeta a todos. E aí eu vou fundamentar isso à luz do Novo Testamento. A Bíblia não diz que nós somos um corpo? Sim ou não? Quando um membro do nosso corpo está doente, o corpo todo não sofre? Vocês entenderam? Então, na vida da igreja não existe essa ideia, eu vou pensar só em mim. Eu vou cuidar dos meus interesses. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Então, o que você vai fazer, antes de o fazer, tome a seguinte decisão. A igreja ganha. A família ganha. Os próximos a mim são beneficiados. Quarto critério. A consciência do seu irmão. E esse aqui é bem interessante. 1 Coríntios 10, 25 a 29, a primeira parte do versículo 29.
Paulo diz o seguinte: comente tudo o que se vende no mercado sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos convidar e quiser dizer, comente tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Até aí é interessante que a gente pode pensar que a consciência é nossa, né? Mas olha o versículo 29, primeira parte. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Sabe algo bem interessante aqui? Que nós precisamos tomar muito cuidado para nós não ferirmos a consciência do nosso irmão. O exemplo aqui é o seguinte: a igreja de Corinto, ela estava dividida entre o partido que comia carne sacrificada a ídolos, que eram os fortes, e os que não comiam, que eram os fracos. Então, Paulo, ele tinha o seguinte critério bíblico, que nós devemos tomar também. Paulo, quando chegava numa casa, as pessoas colocavam a comida sobre a mesa, e ele não perguntava se aquela comida era sacrificada a ídolos ou não. Se ninguém falava nada, Paulo queria comendo. Diz o texto: comei de tudo que for colocado diante de vós. Ponto. Mas se alguém chegasse e dissesse: Paulo, eu peguei uma promoção lá no altar de Diana, uma carne de primeira, foi sacrificada a ídolos, mas os sacerdotes me ofereceram um especial. Eu trouxe para a gente fazer um churrasco aqui. Qual deveria ser a atitude de Paulo? Aí eu não como. Paulo é dissimulado? Não. Paulo está sendo fingido? Não. Paulo está sendo coerente. Coerente com a consciência do seu irmão. Se você faz algo que fere a consciência do seu irmão, deixe de fazer. E uma coisa bem interessante é o seguinte, que eu e você precisamos entender que a consciência do nosso irmão é muito preciosa para Deus. E ferir a consciência do seu irmão, escandalizar o seu irmão, tripudiar sobre a consciência do seu irmão, dizer: ah, você é fraco, ah, você é bobo, ah, você é um tonto. Você está pecando contra Cristo. Deixa eu fundamentar isso, porque essa é uma declaração forte, né? Vejam, por favor, 1 Coríntios capítulo 8. Voltem uma página. Versículos 11 a 13. 1 Coríntios 8, de 11 a 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então tem aquele que sabe tudo, que se acha o Senhor da razão, e o texto diz que por causa do teu saber perece a consciência do seu irmão. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, o que diz o texto? É contra Cristo que pecai. Aquela coisa assim, eu bebo mesmo. E não estou nem aí. E eu sento mesmo num bar, eu bebo, e ainda disse, a minha consciência não me acusa em nada, eu estou em paz com a minha consciência. Já ouviram isso? Oi? Cauterizou a consciência dele. Mas mesmo que a consciência dele esteja cauterizada, Suzy, a consciência do irmão ela é preciosa para Deus. Se eu golpeio a consciência do meu irmão, é contra Cristo que eu estou pecando. E olha só o versículo de número 13. E é por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, a resolução de Paulo aqui, nunca mais comerei carne, para que não venha a esse. Paulo vinha algum problema em comer carne? Nenhum. Mas por que ele deixou de comer carne? Para não servir de escândalo, para não golpear a consciência do seu irmão. Dornel, quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Boa pergunta.
Você não foi o primeiro a fazer essa pergunta. Volta lá para o texto, capítulo 10. Muito bem. Se eu tivesse ensaiado com você, Dornel, não seria tão boa a sua. Vamos lá, esse é o argumento derradeiro. Mas, pastor, peraí. Agora, né, Oswaldo, está forçando a barra. Quer dizer, então, pastor, que eu tenho que ser conduzido pela consciência do meu irmão? Quer dizer que se eu pego um irmãozinho fraco, bobinho, quer dizer que a consciência fraca dele, que escandaliza com tudo, vai pautar a minha vida? Peraí, pastor, o senhor está dizendo que eu vou deixar de fazer o que eu gosto, fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que minha consciência não me acusa, por causa da consciência fraquinha do meu irmão? Ah, isso para mim não é cristianismo, não, pastor. O senhor está forçando a barra. A minha vida não pode ser pautada pela consciência do meu irmão que é fraca, não. Me desculpa, o senhor está forçando a barra. Muito bem, essa foi a fala do Dornel, a pergunta do Dornel, mais ou menos assim. Olha só que interessante, Paulo lida com essa situação. Vejam o restante do versículo 29, por favor. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Não é a pergunta? Sim ou não? Segunda pergunta, olha só. Se eu participo com ações de graça, se eu oro, se eu agradeço, por que hei de ser vituperado? Alguém sabe o que é ser vituperado? Não, não é envergonhado. Sacrificado. Você pode ler da seguinte forma: por que hei de ser sacrificado por causa daquilo que dou? Graças. Aí, ó, olha só, olhem para cá, a dinâmica. Lembra que os dois primeiros critérios olham para quem? Para dentro de mim, que é o critério da conveniência e da edificação. Os dois critérios que eu apresentei, a gente olha para o próximo, o bem do próximo e a consciência do próximo. Sabe qual que é o argumento derradeiro? Sabe qual que é o principal argumento? Sabe o que vai nos ajudar, para a gente encerrar aqui, a discernir com clareza se eu devo ou não devo fazer? Se eu posso ou não posso? Vamos ler juntos? Todos juntos, versículo 31, a uma só voz. Leiamos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo. Morreu o assunto? Ficou claro? Não são os meus valores que me pautam, não é a vida do meu irmão que me pauta apenas, mas acima dos meus juízos e valores, acima do meu irmão, tem quem? Qual que é a pergunta que eu devo fazer sempre? O que eu faço glorifica a Deus? Essa roupa que eu uso glorifica a Deus? Ir naquela balada, naquela festa, Deus vai ser glorificado? Vocês estão entendendo? Sentar e beber à porta de um bar, ou até mesmo no contexto familiares, Deus vai ser glorificado? Quer saber com clareza se você deve ou não deve fazer as coisas? Pergunte antes. Deus vai ser glorificado nisso. É dessa forma, meus amados irmãos, que a gente vence a nossa indecisão. Você não sabe o que fazer? Não sabe se deve ou não aceitar um emprego? Se deve ou não se envolver em uma certa sociedade? Não sabe se deve ou não viajar? Deve ou não comprar um carro? Ok, a pergunta é: Deus vai ser glorificado nisso? O que move o meu coração? É vaidade? É interesse pessoal? Estou pensando só em mim? Antes de tudo, eu devo colocar a Deus acima das minhas vontades.
Aplicações. 1. Não confie em seus valores pessoais. Seja direcionado sempre pela palavra de Deus. Lembre, sua consciência ela foi manchada pelo pecado. Não confie nos seus juízos de valores. Segundo, estude a Bíblia com seriedade. Leia a Bíblia com seriedade. Eu gosto muito de pensar nessa figura, que a Bíblia ela é uma luz, e aonde a luz vai entrando, vai dissipando que eu não sei muitas vezes para onde ir, mas conforme eu vou lendo a Bíblia vai me iluminando, eu sei para onde ir, eu sei qual direção devo tomar. Terceiro, ore e busque a direção de Deus em conhecer a palavra. Por favor, crente, não faz da Bíblia jogo de sorte ou azar. Tem gente que pega a Bíblia e faz assim, deixa eu ver qual que é a vontade de Deus para mim hoje. Hã? Gente, isso é coisa de menino. É uma coisa mística. Bíblia não é livro de sorte ou azar, não é para você não ler a Bíblia assim. Você estuda a Bíblia, você procura coerência, você pega um capítulo, um livro, um versículo, você faz conexão com a Bíblia para que você tenha discernimento quanto à vontade de Deus. Tem uma certa sarge que diz o seguinte: certa feita, alguém que costumava fazer assim com a Bíblia, abriu e leu o texto. Judas se enforcou. Aí, Judas se enforcou? Mas esse texto não serve para mim? Deus não está falando nada aqui comigo? Que Judas se enforcou? Ah, vou tentar a sorte de novo. Aí ele leu, vai tu e faz o mesmo. É claro que isso é só uma charge, né? Mas o objetivo é mostrar que a gente não deve ler a Bíblia assim. Quarto ponto positivo aqui, quarta aplicação, melhor dizendo. Se você ainda tem dúvida, se você ainda não sabe o que fazer, se você ainda não sabe qual a decisão, se o seu conhecimento bíblico não é o suficiente para lhe orientar em determinadas coisas, procure seu pastor, procure os presbíteros da igreja, procure um cristão maduro, peça ajuda. Então, é um conselheiro bíblico, é um aconselhamento bíblico que vai nos ajudar a discernir com clareza a vontade de Deus. Amém, irmãos? Perguntas? Pois não.